Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Tô começando essa live aqui, pensando em falar um pouquinho sobre o EFT e a autoaplicação para quem estiver sentindo estresse, cansaço ou então alguma situação de ansiedade, a gente poder trabalhar um pouquinho juntos essa noite e eu mostrar para todo mundo que não conhece, principalmente aí meus amigos queridos, e quem eu não conheço, mas que eu desejo que conheça essa técnica também, como o EFT é bom para a gente começar a semana e todo mundo deveria usar. Oi Inês, Dri, Natália, tudo bem, pessoal? Boa noite. Enfim, vou deixar salva essa live porque eu sei que nem todo mundo consegue assistir na hora que a gente marca. E sendo bem sincera com vocês, eu acho que vocês deveriam parar um tempinho para ouvir sobre o EFT, ou essa técnica de liberação emocional, porque ela traz muito equilíbrio para nossa vida. Não à toa eu tenho trabalhado tanto com ela e tenho encontrado resultados tão maravilhosos. E agora, meus queridos alunos da primeira turma e colegas, né, da terapia também conhecem e sabem o quanto ela é eficaz para nossa vida. Mas antes de eu demonstrar, porque eu quero fazer uma demonstração hoje de autoaplicação para a gente começar a semana bem do EFT. Mas antes de eu demonstrar, eu queria falar um pouquinho sobre o estresse, porque afinal é sobre isso que a gente vai fazer essa técnica. E eu acho que é importante a gente estar dentro desse pensamento, né? Do que seria e do que o estresse causa no nosso corpo. Oi, Rita, boa noite, bem-vinda, que lindas todas aqui. Bom, o que acontece, gente? Eu não vou dar aqui uma aula de neurociência, nem vou falar sobre inconsciente, eu vou trazer uma visão. Oi, May, que bom que você tá aqui, boa noite, Cê. Eu vou trazer aqui uma visão para vocês bem simples do como o estresse afeta o nosso corpo. No curso que eu dei, eu expliquei um pouquinho de forma mais específica. Vai ter um módulo só sobre neurociência para explicar como o estresse afeta a nossa vida. Boa noite, May. Ei, Nata, Gigi, que bom que vocês estão aqui. É bom para criança, Nata. Fica aí. Inclusive, já coloca isso daqui logo de cara, né? Quem não se sente estressado num domingo à noite, sabendo que amanhã vai ter que acordar cedo para começar a semana, preparar a lancheira de criança, preparar a mala, chegar cedo no escritório, botar os e-mails em dia. Então é sobre isso a live de hoje. E o que eu queria falar do estresse é como ele faz mal para o nosso corpo. Durante a sensação de estresse, todo mundo sabe que ele libera aquele hormôniozinho maravilhoso chamado cortisol e que tá sempre alto aí nos exames. Amei, tô cansada só de pensar na rotina. Pois é pro cansaço hoje a demo que a gente vai fazer também. Mas o que acontece é que durante o estresse o cérebro e o corpo, eles se unem para nos ajudar a sobreviver, né? Então é liberado esse hormôniozinho chamado cortisol, que vai preparar o nosso corpo para fuga, vai nos preparar para luta. E algumas vezes, quando é um pouquinho mais traumático, a gente também pode vivenciar um congelamento daquela situação estressante dentro de nós. Eu vou pedir para todo mundo que está aí já nessa live para perceber no corpo como é que o seu corpo está agora, se vocês têm alguma tensão na nuca, alguma tensão no ombro, se vocês estão se sentindo fadigado. E ó, é só 8 horas da noite, hein? Lembrem disso, ainda é cedo. Quando a gente tinha 20 anos, pelo menos 8 horas da noite era muito cedo, né? Agora, nem tanto. Eu durmo às 9, então não sei vocês. Mas me contem aqui se vocês percebem o corpo cansado em algum ponto, que isso vai me ajudando aqui a falar para vocês dessa dinâmica do EFT, que é essa técnica aí de bem-estar. Porque o que acontece, como eu estava falando, quando a gente libera esse hormônio do cortisol, a gente libera se estiver sendo atacado por um urso ou se a gente estiver com a TV quebrada e a gente está querendo ver aquele programa gostosinho, a gente também pode liberar, né? Se a gente estiver no trânsito, se a gente abrir o e-mail do chefe e tiver aquele memorando de reunião surpresa
preparem o relatório. Então, a gente vive ao longo do dia muitas situações estressantes. Olha, a May disse que nas costas, a Adri no pescoço, tem tensão. E é domingo, gente. Era pra gente estar relaxadinho, né? E não estamos, exatamente por conta disso. Para mim é muito estressante, por exemplo, falar aqui numa live sobre esses assuntos, porque eu tô olhando para o meu rosto. Eu não gosto de fazer live, eu prefiro fazer encontro no Zoom gratuito, e aí eu olho o rostinho de todo mundo e faz mais sentido para mim. Mas eu trabalhei aqui um pouquinho esse estresse antes de eu fazer a live, porque são crenças minhas, né, de que não tem ninguém olhando. Olha a Cecília falando nos pés. Pois é, tensão nos pés, hein, Cecília? Essa é cansaço mesmo, então. E é isso que acontece. Ao longo da semana a gente vai sentindo toda essa carga e não percebe. E não só a gente, nossos filhos também. E não adianta a gente reclamar da sociedade, falar que tela digital demais, muita rede social com as cobranças, né, das comparações, a coisificação, né, da felicidade, a gente precisa ter, consumir. Sim, tudo isso causa estresse nos nossos filhos, causa estresse na gente. As cobranças que a escola coloca com provas, conteúdo, performance, causam estresse. Até o esporte virou algo estressante, comer virou algo estressante. Mas não dá pra gente pular fora do barco, né? Estamos nesse mundo. E se você conhece técnicas como meditação, mindfulness, se você conhece técnicas como a respiração, né? A respiração consciente, você sabe que a gente precisa do corpo para voltar a se equilibrar emocionalmente. E o EFT é uma técnica muito mais rápida e que traz muito mais consciência corporal do que todas essas que eu falei. Não criticando, são todas maravilhosas, mas é que o EFT ele traz esse ganho potencial mesmo da gente conhecer um pouquinho mais do que são os gatilhos emocionais que nos levam ao estresse. O grande problema, o estresse ele não é ruim, tá? Ele foi feito pra gente se defender, né? Em situações de perigo ou antecipar situações de perigo pra gente saber lidar, pra gente sobreviver. O único problema é que a gente precisa de um tempo para o corpo se reequilibrar e a gente não tem esse tempo na sociedade atual. Então a gente precisa descobrir algumas técnicas que nos facilitem, né? Oi meninas, bem-vindas. A gente precisa de algumas técnicas que nos facilitem esse reequilíbrio para lidar com essas situações estressantes do dia a dia. Eu já quero que vocês tomem consciência aí também. Quando que vocês se sentem mais estressados? Se na hora que vocês acordam e entram no carro para iniciar o dia, entram no ônibus, enfim, no veículo que leva vocês para o trabalho ou para a escola, logo quando vocês vão começar o dia ou quando vocês terminam o dia? Quando vocês vão acumulando um monte de coisa atrás da outra e na hora que vocês respiram, vem toda aquela sensação de ansiedade, apertando aí o peito, a garganta, o estômago. Vão percebendo aí como é que é pra vocês a ansiedade e o estresse e o cansaço no dia a dia. Vão tomando consciência. Porque essa técnica, ela na verdade, ela nos traz isso, a possibilidade da gente tomar consciência. Ó, a Bia falando aqui no fim do dia. Um pouco de manhã e muito à noite. É muito comum que seja mais no fim do dia. E por que a gente sente mais cansaço, estresse, né, esgotamento e até ansiedade no final do dia? Por que nossos filhos sentem isso também na hora que eles sentam para estudar, para a prova, na hora que eles são cobrados em alguma atividade ou até na hora que eles vão dormir? Quantos adolescentes hoje estão sofrendo de insônia? Ó, a Elaine também falou no fim do dia. Quantos adolescentes estão sofrendo de insônia, gente? E o que acontece é isso. A gente vive ao longo do dia diversas situações estressantes e a gente não tem o tempo necessário para reequilibrar a homeostase do corpo, para voltar ao equilíbrio. E o EFT, conforme o criador, o Gary Craig, que nos trouxe essa técnica em 1995, através dos estudos dele,
tanto da filosofia chinesa, dos pontos, da acupuntura, como também da neurociência, da neurolinguística. Ele nos trouxe essa técnica, ele diz assim, que a causa de toda emoção negativa que a gente tem e vive hoje é uma perturbação no nosso sistema energético. Ou seja, se você vive hoje uma situação estressante ao final do seu dia, é porque ao longo do dia você acumulou diversas situações que te levaram a isso. E ao longo de uma década de situações estressantes, você também pode apresentar sintomas físicos. Quantas pessoas eu já atendi com essa técnica com sintomas físicos, de acúmulo mesmo de perturbações energéticas no corpo e de situações estressantes. Então isso é muito importante. Por isso que eu resolvi fazer essa live, para poder apresentar essa técnica do EFT para vocês, para apresentar como uma técnica assim, que todos deveriam ter e conhecer e praticar no seu dia a dia como rotina, porque ela traz essa consciência, essa possibilidade de reequilíbrio. E eu acho que falar do estresse, do cansaço e da ansiedade antes de começar a semana é excelente. Quem tá um pouquinho ansioso aí para começar a semana, pode ir falando também, que a gente pode fazer uma demonstração daqui a pouco para vocês aprenderem na prática. E o bacana do EFT, como o próprio idealizador aí que nos trouxe a técnica diz, é que ele funciona como uma acupuntura sem agulhas. Olha que bacana, a gente não precisa pôr agulhas, né? Quem não gosta de agulha como eu, já pode ficar tranquilo que a demonstração, a gente só precisa fazer leves toques em determinados pontos do meridiano do corpo, que eu vou mostrar aqui. Ó, a Bia falando que tá ansiosa para começar a semana. Eu sei por que você tá ansiosa, Bia. Vai fazer aí uma jornada. Amei também. E tá todo mundo aqui falando, oi, tem meu primo também aqui, que legal. Fica aí para assistir, primo, que é muito importante a gente saber regular o estresse do nosso corpo aqui. E a gente então faz o estímulo para determinados pontos energéticos do corpo, focando naquilo que a gente está sentindo. Porque esse é um dos maiores prejuízos que a nossa sociedade vive hoje, o distanciamento do sentir. Quem aí não ouviu dizer que quando a gente sente estresse, ansiedade, o que a gente precisa fazer, é silenciar o estresse e a ansiedade, seja através do medicamento, né, que nos é indicado, e não estou falando mal, tá? O medicamento é muito bom para determinado momento da nossa vida, mas o que é muito bom também é a gente se aproximar do sentir, é a gente dar voz à ansiedade, ao estresse que a gente está sentindo. E dar voz é permitir que eles existam para que a gente consiga liberar eles do nosso corpo, para que eles fluam novamente e o nosso sistema energético se reequilibre, né? Então é muito importante a gente começar a tomar essa consciência da relação entre o corpo, o cérebro, né? E todos os malefícios que vêm desse desequilíbrio energético. Boa noite, pessoal. Quem ficar aí na live daqui a pouco vai colher os benefícios emprestados. Eu vou puxar alguém aqui para fazer uma demonstração comigo da técnica e todo mundo que estiver aqui vai acompanhar e fazer junto também. E vocês vão sentir, assim como a pessoa que estiver aqui na demo, esses benefícios aí da Adriana. Eu. Quem mais falou eu aqui? Amei, eu. Então, vão sentir esse benefício, mesmo que vocês, né, alguém não seja chamado aqui, só de estar fazendo junto já vai sentir esse benefício, porque todo mundo tem um neurônio chamado neurônio espelho, que é maravilhoso. A gente sente o que o outro sente, a gente pareia. Isso foi descoberto aí também pelos nossos queridos cientistas. Aliás, o EFT é uma técnica espetacular, porque além dela ter se espalhado muito rápido no mundo e no mundo terapêutico, pela eficácia, pelos resultados, ela também se espalhou rapidamente no mundo científico. Já tem aí um site, EFT Universe, todo mundo pode olhar esse site, pode ver os benefícios que o EFT traz para a vida. Alergias, dores crônicas, fobias. Mas vamos fazer a prática para o estresse, né? Eu vou mostrar para vocês os pontos e olha, aprendam eles, porque quem tiver dúvida também pode ir mandando aqui.
mas aprendam quais são os pontos, porque vocês podem praticar sozinhos em casa. Tudo que vocês precisam ter consciência do que vocês estão sentindo, tá bom? O primeiro ponto é esse daqui. Já salva a live também. Tem muita gente que salva a minha live de ansiedade, de insônia. Minha live não. Um videozinho que eu coloquei, né, no Reels, de insônia, de ansiedade, e me manda mensagem dizendo que sempre pratica quando precisa e que ajuda mesmo. Então, salvem essa live porque vocês vão aprender a usar para várias questões. A gente não usa o EFT de forma genérica, tá? Como é vendido na internet. Por isso que eu faço a demonstração junto com alguém. Por quê? Porque ninguém vive a mesma experiência da mesma forma. Embora todos tenhamos a mesma capacidade emotiva e de sentir, a gente vive experiências de forma diferente. Quem tem irmão gêmeo sabe, né? O seu irmão e você viveram as mesmas experiências, mas cada um entendeu e compreendeu de uma forma, e cada um é de um jeito. Por isso que o EFT ele é eficaz, essa técnica, quando é focada na pessoa, em você, ou no seu filho, ou no seu amigo, né? Então, se você aprender a praticar, você vai saber praticar também no seu filho, para ele dormir melhor, para ele se acalmar diante das provas. É muito bacana, pode deixar salvo que isso vai ajudar mesmo você em momentos de necessidade de reequilíbrio emocional, que são muitos ao longo do dia, e vocês percebem isso pelo corpo, né? Quando vocês falam que à noite vocês estão mais gatilhados nessas emoções conflitantes, porque vocês acumulam uma em cima da outra e não tem tempo de acalmar. Mas vamos lá, o primeiro ponto é esse aqui. Nesse ponto lateral a gente usa 3 dedos, a mão aberta, 2 dedos, a pressão é bem pequenininha. Nesse ponto aqui a gente faz uma frase, tá? E a gente faz uma frase por quê? Porque enquanto a gente estimula esse ponto, a gente também foca na questão que está nos perturbando. Vamos supor que seja o cansaço, né? E a gente se sente cansado na cabeça, no ombro, esgotado, né? Ou nos braços. Então a gente admite isso e reconhece aqui. A gente vai falar uma frase confessando esse cansaço e trazendo a aceitação para ele, tá? Aí depois a gente vai usar um ponto aqui na cabeça, vocês podem imaginar um X bem no centro, pode ser 2 dedinhos ou 3, e é bem leve, tá? O toquezinho, igual uma borboleta, e uma asa de uma borboleta, igual tocar numa fruta para ver se tá madura. Enquanto a gente dá 4 ou 5 batidinhas aqui, a gente foca no problema. Então a gente foca só com uma frase de lembrete. Aqui é uma frase grande, a partir de agora é só um lembretezinho. Então, vamos supor que eu tô cansada, né? Como eu disse, na cabeça, nos ombros, nos braços. E aí o que eu faço? Eu simplesmente admito isso nesse ponto e nesses outros pontos eu vou trazer um lembretezinho. Então eu vou falar esse cansaço na cabeça, tá? E nos demais pontos, que são esse daqui ao lado da sobrancelha, pode bater só em um ou pode bater nos dois. Eu gosto de usar 2 dedos aqui no meio, tá? E já pego os 2 de uma vez. Tem um outro ponto aqui na lateral do olho, um ponto abaixo do olho. Ó, perceba que eu faço sempre 4 batidinhas aqui. Abaixo do nariz, no queixo, abaixo da boca. Aqui na clavícula são 2 ou 3 dedos abaixo, então eu faço logo os 3 dedos, que aí eu sei que eu tô pegando, e um aqui na lateral, né? Eu bato de mão aberta sempre. E são esses pontos que eu vou usar hoje, 8 pontos no total, com esse daqui 9. E pro EFT a gente pode usar alguns outros pontos, mas para essa demonstração acho que esse é suficiente. Quem tá chegando agora, a gente vai fazer uma demonstração para começar a semana bem, gente. Sejam bem-vindos. Façam aqui junto comigo, que todo mundo vai começar a semana mais relaxado, eu te garanto. Eu vou fazer um aqui pro cansaço, pro estresse, para alguma ansiedade que a gente esteja sentindo, para começar a semana mais relaxado, tá? Então a gente faz esse estímulo nesses pontos dos meridianos. Para vocês terem uma ideia, na acupuntura a gente tem mais de 300 pontos, mas no EFT a gente usa só esses 9 pontos ou um pouquinho mais, que eu ensino, né, no curso, com calma, trazendo todo o porquê por trás, né, como fazer as frases. Mas a gente usa só esses porque eles estão na superfície do corpo, são de mais fácil acesso.
e eles se conectam a todos os outros através de vasos, né, governadores. Então, dá certo, é muito eficaz, a ordem é de cima para baixo, então é muito tranquilo de decorar também. E eu vou chamar aqui uma das meninas que disse que gostaria de participar da demo, que é a Adriana. Por quê? Primeiro que eu já conheço a energia dela, né, gente? Vocês, e a ideia não é, como a gente está puxando aqui muitas situações, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Oi, Dri! Oi, tudo bom? Tudo bem? Bem, você? Que bom que você aceitou aí o convite para a gente fazer essa demonstração. Eu falei com ela antes, tá, gente? Exatamente porque eu queria alguém que eu conhecesse a energia. Quando a gente faz o EFT com um outro, né? Como eu sou terapeuta, eu faço com um outro. Às vezes a gente vai para algum lugar e a gente tem que ser mais gentil, né? Então, até conhecer a energia do outro e tal. E com a Adriana eu já sei até onde eu posso ir também, e eu consigo deixar bem claro para vocês a demonstração. Eu queria desativar rapidinho os comentários para todo mundo conseguir te ver. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Aqui, pronto. Desativei. Deu certo? Eu não Ah, sei, acho agora que deu certo. Não, só para você aparecer. Daqui a pouco eu coloco de novo, tá, gente? Para vocês me falarem se vocês estão sentindo bem ou não. Vou pedir para todo mundo fazer junto com a Adriana e comigo. Caso vocês sintam algum desconforto, vocês podem parar, beber uma água, dar uma respirada profunda, se distrai, enfim, não é comum que isso aconteça, mas às vezes algumas pessoas são mais sensíveis, né? Então eu peço para dar essa acalmada. Em todo caso, o restante das pessoas acompanhem a gente aqui, que vocês vão se sentir muito melhor depois, eu espero, assim como a Dri, porque a gente vai trazer um pouquinho de calma para qualquer situação de tensão. Você falou que você estava um pouco tensa no pescoço agora que você escreveu? isso, o pescoço. E quando eu sinto ansiedade, que geralmente é sempre, eu sinto um pouco a boca formigando, sabe? Ah, mas agora você sente mais cansaço ou mais um estresse da semana que vai começar? Ou você está se sentindo ansiosa? Eu me sinto um pouco ansiosa, assim, muita coisa para Tá, fazer, para começar a trabalhar e não conseguir fazer tudo no final de semana, enfim, é isso. tá. Tá, é normal, né? No final de semana a gente sempre acha que vai fazer mil coisas e não consegue, tá? E a conversa do FT, ela é sempre específica, tá, gente? Então vocês também podem perceber em vocês onde está essa ansiedade. E aí depois que vocês perceberem, vocês só anotam em algum lugar ou tomam uma nota mental, tá bom? Todo mundo. E a pergunta que eu vou fazer para Adriana serve para vocês também. Ô, Adriana, se você pudesse dar uma nota para essas sensações agora que você me trouxe, de um pouco ansiosa porque tem muita coisa para fazer e não deu tempo, já acabou o fim de semana, você está sentindo isso no corpo, no pescoço, na boca? Se você puder dar uma nota sendo zero, não estou sentindo nada, e 10, está terrível, que nota que você daria para a intensidade? 7 anos. Epa, peguei. Vamos trabalhar, né? Tá bom, ainda bem que eu falei pouco. 7. Todo mundo aí pode dar a sua própria nota para os seus sintomas também. E aí, vocês podem respirar. Serve para mim também, que estava falando. E a gente vai começar a fazer o tapping. Agora vocês vão fazer junto com a Adriana. Esquece vocês já anotaram. Só esquece. E vocês vão fazer junto com a Adriana e junto comigo, repetindo o que a Adriana vai estar repetindo também. E depois a gente conversa sobre o que vocês estavam sentindo, tá bom? Que aí eu ativo os comentários aqui. Então, Adriana, a gente vai começar com a sua frase, com a frase de preparação na lateral da mão, tá? E a gente vai seguir os pontos e a gente vai vendo como a sua energia e isso que está te perturbando prossegue, tá? Então a gente pode falar assim, e você me ajuda se você quiser deixar mais detalhada, tá bom? Mesmo que eu esteja sentindo ansiedade, Mesmo que eu esteja
sentindo ansiedade, Com tanta coisa para fazer que não deu tempo. com tanta coisa para fazer que não deu tempo. Eu estou disposta a liberar Eu estou disposta a liberar. e começar a semana bem. Recomeçar a semana bem. Mesmo que eu sinta esse incômodo, é um incômodo? Ou é. Como que você chamaria isso que você sente no pescoço? Me sinto desconfortável. Mesmo que eu sinta um desconforto no pescoço, Mesmo que eu sinta um desconforto no pescoço, de ansiedade, ansiedade, eu estou disposta a liberar. eu estou disposta a liberar. Esse desconforto no pescoço, Esse desconforto no pescoço, esse desconforto no pescoço, esse desconforto no pescoço, esse desconforto no pescoço. esse desconforto no pescoço. O que acontece agora enquanto você fala isso? Parece que desce e vai para o meu coração. E o que tem no seu coração? É desconforto? Ele aperta. Esse coração apertado Esse coração apertado pelo início da semana. da semana. Esse coração um pouco apertado Esse coração um pouco apertado pelo início da no semana. início da semana. A boca tá como, Dri? Ela ligeiramente, ela fica meio formigando assim, bem de E leve. o que tá incomodando mais agora? É o coração? Ou é o coração? É, E ele ainda tá apertado? tá. O que tem de emoção no seu coração agora? É uma preocupação? É uma cobrança? É uma cobrança de não conseguir fazer tudo. Essa cobrança no meu coração. 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 E essa cobrança no meu coração. Essa cobrança. Tá tudo bem, você tá indo bem. Só segue batendo aqui na lateral do corpo, né? Pode fazer o tapping completo aqui no pulso também. O FT, gente, é uma técnica muito gentil. Quando a gente chega num ponto importante, como o dela, né? E a gente vê que ela se emociona, é natural, porque acho que tinha uma cobrança dela e ela percebe e consegue começar a liberar. Aí ela tá focada no problema. Então eu posso conversar com vocês um pouco para explicar e ela pode se acalmando, porque conforme a gente estimula esses pontos, agora eu fiz alguns pontos a mais, né? Mas a gente consegue trazer liberações importantes para ela de uma forma muito gentil. Pode abrir os olhos e seguir o meu tapping aqui. Não precisa ficar tantas vezes no mesmo ponto. Pode ser um pouquinho mais generosa aqui, menos generosa, né? Você está fazendo bastante tapping nos pontinhos. E aí a gente dá uma distraída e vai vendo como ela fica, né? Como é que você tá, Adri, agora no Tô coração? melhor. Tá? Tô bem E, melhor. uhum. E como é que tá a sensação no corpo toda? Relaxou bastante, diminuiu e aquela hora que eu me emocionei, na verdade, eu não precisava me sentir assim. Então veio a sensação de que, tipo, você não precisa, tá tudo Eu percebi seu alívio pelo reconhecimento, né? bem. E tá vendo? Foi um final de semana corrido, né? Vamos ver se é isso que você tá sentindo. E aí você estava se cobrando porque ele acabou e o seu corpo estava recebendo essa informação com estresse e tensão e você provavelmente ia dormir mal hoje. E agora Sim, você percebeu que calma, eu não preciso me cobrar, a semana nem começou. E aí bem. o corpo está mais relaxado. Ainda tem alguma coisa assim relevante no corpo, não? Não, tô bem mais em paz. Nossa, bem mais mesmo. Deu uma, sabe, uma relaxada inteira. Eu já vou abrir os comentários para saber como vocês ficaram, mas agora eu vou trazer um tapping de relaxamento para a Adri, porque ela baixou bastante a intensidade e percebeu, né, de onde estava vindo essa ansiedade, né? Então a gente pode fazer assim, pode fazer uma frase
novamente admitindo isso, e você pode falar mesmo que eu estivesse me cobrando desnecessariamente, Mesmo que eu estivesse me cobrando desnecessariamente, eu me amo e me aceito eu me profundamente. amo e me aceito profundamente. E assim eu me permito relaxar E assim eu me permito e relaxar, começar essa semana começar essa semana muito bem muito bem e satisfeita comigo, e satisfeita comigo. porque eu me permito descansar Eu me permito descansar no final de semana no final de e semana trabalhar e trabalhar durante a semana. durante a semana. E aí tudo fica no seu lugar, né? E como é que você se sente? Ai, mas em paz, tô bem melhor. Ah, Nossa, muito relaxada mesmo no corpo. Eu acho que esse último tapping me deixou mais calma ainda. Foi muito bom. que bom. O tapping positivo eu gosto de fazer para trazer relaxamento só quando a gente conseguiu acalmar aquela sensação, né, que estava nos perturbando. E isso vai acontecendo o tempo todo. Eu quero agradecer você, Dri. Eu vou colocar aqui os comentários de novo para saber se todo mundo está bem. Quero que todo mundo me escreva se continuou bem. E vou pedir também para todo mundo fazer um exercício. Eu vou confirmar aqui com a Adriana dela antes de me despedir. Mas todo mundo que estiver aí e tiver acompanhado, eu quero que olhe para a sua própria questão de estresse que você estava antes de fazer esse tapping com ela, e agora percebe se você ainda está no mesmo ponto de estresse ou cansaço que você estava quando você começou o tapping com a gente, ou se você também baixou esse tapping. Vamos ativar os comentários, estão ativados. E você, Dri, se você fosse dar uma nota agora, de 0 a 10 para o estresse, qual que é? Ai, eu acho que eu tô em 2 já. Eu consegui relaxar Que bastante bom. mesmo. Que bom. E isso foram 5 minutos, gente. 5 minutos que a gente fez aqui, acho que não mais, de um trabalho que ela pode fazer sozinha, ela não precisa de mim. Ela vai seguindo os sentimentos, as emoções, as sensações do corpo, enquanto estimula esses pontos, né? Tem vários tutoriais na internet para isso. E ela vai encontrar a mesma tranquilidade. Então, às vezes, você está com o seu filho nervoso na hora de dormir e não está conseguindo dormir. E você pergunta para ele, o que que você está sentindo? E ele te fala, enquanto ele vai te falando, você vai estimulando aqui levemente com carinho esses pontos, que ele vai relaxando da mesma forma que a Adriana. E você pode até falar alguma frase positiva depois, né? Do quanto ele pode se sentir seguro e dormir bem, ou algo assim. Obrigada, Adriana. Se fosse um trabalho, né, um tratamento terapêutico, só para deixar claro, gente, seria uma sessão de 50 minutos. Iríamos atrás de memórias e muito mais, né? Obrigada, Adriana, por participar, agradeço. Não sei se eu consigo te tirar, provavelmente não, porque, gente, eu não sei fazer isso, talvez tenha que ficar até o final. Mas também eu não vou falar muito. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui. Olha, meu primo falou, por incrível que pareça, o meu baixou muito. Não é por incrível que pareça. Não é, Júnior. Olha, eu vou te falar a verdade. É ciência isso, é corpo. Todo o estresse que você carrega no corpo, e a Adriana, ela já é trabalhada, então foi muito rápido. Se eu tivesse chamado você, talvez a gente ficasse aqui uns 15 minutinhos até baixar, porque o seu corpo ele acumula as tensões e esse estímulo aqui libera essas tensões. Então você pode fazer isso sempre antes de dormir, se preparando para ter uma boa noite de sono. Eu acho que eu tenho aqui no meu Instagram um vídeo no Reels que fala sobre o relaxamento para dormir. É muito legal. É muito legal mesmo. Funciona, gente. Não, não precisa acreditar. Funciona com todo mundo. A Rita falou, relaxei bastante, bastantes bocejos, que bom, bocejo é liberação. De uma intensidade 6 de cansaço, ansiedade e estresse, passou para 2. A Inês falou, trabalhou a sensação do cansaço que estava a 10. Olha como o cansaço era emocional, Inês. E diminuiu nota 4 e se sente relaxada, obrigada. Inês, o cansaço 10 que você estava sentindo provavelmente ressoou com o da Adriana de autocobrança. Olha que legal, Adriana, você ajudou aqui uma galera Que que bom. fez junto com a gente. Deixa eu ver se
tem mais algum comentário aqui. Beatriz, muito sono agora. Júnior pediu o vídeo, vou mandar, pode deixar. E a Inês falou cansaço mental, tá vendo? Era um cansaço emocional mesmo. Gente, o mundo se esqueceu, mas somos sensação, sentimento, emoções, corpo, físico, tudo junto, tudo junto. Aquilo que a gente come é o que a gente sente, aquilo que a gente desconta na comida e entra num looping de burnout e assim vai. Eu trabalho, ó, a Érica, eu relaxei muito em muitos bocejos. A Érica, com certeza, já deve estar pronta para dormir, que ela vai fácil. Gente, o FT, ele funciona para isso, para você tomar consciência do seu corpo e para você fazer essa ponte entre o que está rolando no seu físico ou na sua mente e você poder trazer o equilíbrio para o seu corpo. Por isso que eu trabalho tanto com essa técnica nos meus atendimentos e ela é muito rápida. Fobias de 30 anos que em 4 sessões, né, a gente não tem mais esse estado fóbico e a pessoa consegue viajar sem remédios. Pessoas que tomavam, né, remédios para ansiedade, pânico, angústia, e que depois de algumas sessões, 10, 15 sessões, aí é mais longo, tem também um trabalho com psicólogo, conseguem liberar o remédio e não volta a ansiedade, tá? Porque a gente aprende os gatilhos e consegue liberar de uma vez por todas do nosso corpo, né? É isso que é interessante, o FT ele muda crenças, padrões, é muito bacana. Agradeço vocês todos que estiveram aqui na live para ver uma demonstração. A autoaplicação, ela é super possível, eu explico ela no meu curso, o curso que eu vou fazer agora, final de maio, é para todo mundo. A Adriana estava no primeiro curso, ela pode dar um relato ao vivo aqui para vocês, ela é terapeuta também, né? Ela também ela trabalha numa grande empresa, mas ela também estudou para a própria autocura, as terapias, e também consegue ajudar, né? Familiares, amigos, enfim. E eu acredito que todo mundo deveria conhecer como praticar, mas para a sua própria vida, para a vida da sua família, mas também para quem é terapeuta, gente, é uma forma muito bacana e gentil. Vocês viram como é uma forma gentil? Aqui, em meio a todos, ela conseguiu trabalhar as emoções dela com toda essa calma e tranquilidade, que muitas vezes não é possível, porque a gente sabe que a autocobrança envolve muitos outros aspectos, né? Aqui a gente só trabalhou a liberação do corpo e o bem-estar. E ela já trouxe uma percepção valiosa. Eu não preciso me cobrar, nem começou a semana. Eu posso descansar. Então, imagina um trabalho terapêutico de 8, 10, um ano, né? 10 meses, um ano, assim, você consegue fazer um trabalho muito bacana de mudança de vida. E com o EFT, às vezes, 4 semanas são suficientes para você ter uma mudança significativa também em questões em que as emoções estão somatizadas, né? Como alergias e dores e tudo mais. Então, Dri, tem alguma coisa a acrescentar? Aproveitar essa live? Queria acrescentar que realmente o EFT faz diferença total na nossa vida e que todo mundo realmente deveria aprender, porque como você falou, às vezes com 5 minutinhos a gente já consegue trazer alívio e uma paz e uma calma para a gente seguir e sem gerar mais estresse, né? Então a gente se acalmar na hora certa. Então realmente recomendo para que todos aprendam essa técnica tão simples que pode ajudar muito. Ajuda. Eu vou colocar um vídeo que eu dei uma aula de 1h30 sobre autoaplicação. Eu acho que eu vou colocar ele disponível gratuito no YouTube. E aí, para quem for fazer o curso, tem a explicação da neurociência, o estudo da psicanálise do inconsciente. A gente tem toda a explicação e treinamento da técnica, né? São 2 dias inteiros para isso. E depois a gente ainda tem protocolos específicos para perda de peso, para fobias. Eu acho muito bacana. Quem quiser participar desse curso, você vai trazer uma mudança significativa para a sua vida, para os seus familiares. O pessoal do primeiro grupo está me surpreendendo. Olha, nem uma semana que a gente terminou e todo mundo me trouxe muitas conquistas assim de benefício de saúde mental, né? Filhos que estavam com questões importantes, irmãs. Foi muito bacana, amigas. Então eu estou muito muito feliz de poder estar aqui trazendo esse trabalho para vocês. Para mim não é fácil, tá? Ficar divulgando. Eu sou da era da perestroika aí, não manjo nada disso daqui. Mas nada do que um pouquinho de FT antes não me acalme e eu não venha, né? Colocar essa informação no mundo.
Obrigada, Adri, viu? Por ser muito querida, ficar comigo aqui dividindo a telinha. Boa noite para todos. Para parar de fumar, sim, tem um protocolo para vícios e compulsões, ou para quem fuma, é o mesmo protocolo, ele leva normalmente de 8 a 10 semanas. A única questão para os vícios é que tem questões, né, que nos colocam atrelados ali ao cigarro, então às vezes demora um pouquinho mais do que 8 ou 10 semanas, né? A gente tem que ir para a questão subjacente. Mas o EFT, ele tem tido bons resultados de redução para vícios, mas ainda é um grande desafio aí para todas as áreas da terapia, né? Mas ajuda. Agora, no quesito resultado, se eu não me engano, ele reduz 60% dos casos, então ainda não é, né? Se você me falar uma dor crônica, eu vou te falar 90% dos casos. Se você me falar uma alergia, 85% dos casos, mas vícios é sempre um pouquinho mais complicado, mas ajuda bastante, sim. Tem uns tutoriais. Eu vou deixar o site depois salvo aqui na legenda. É, EFT e Universe e também o Hemofree do próprio criador. Eles têm vários tutoriais assim que você pode trabalhar na autoaplicação e ver se dá algum resultado para você. Eu acho que sempre antes de fumar é importante fazer o EFT, né? Pode falar, mesmo que eu esteja com essa vontade de fumar, eu me amo e me aceito, essa vontade de fumar, essa vontade de fumar, essa vontade de fumar. E você pode ter bons resultados para isso, sim. A Adri conseguiu sair sortuda. É isso, gente. Qualquer outra dúvida vocês colocam aqui. Para o meu primo eu vou mandar depois ali no inbox. A Inês falou que traz a gente para o presente. É isso mesmo, traz a gente para o presente. Obrigado para todo mundo que me acompanhou. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Prometo tentar fazer isso mais vezes com outros temas para trazer muita paz aí para nossa semana, para a gente começar bem. Um beijo, pessoal.